Eles pensavam que enfrentavam uma marinha que apenas patrulha e emite comunicados irritados. Eles encontraram um contratorpedeiro, que fala em linhas de curso e números de ponto de aproximação mais próximo. Em novembro de 2025, um petroleiro russo de 70 mil toneladas, chamado Seahorse, saiu discretamente de Matanzas, Cuba, após entregar uma carga de russos. Nafta, um líquido petrolífero leve frequentemente usado para diluir o petróleo pesado da Venezuela, e seguiu para o sul. No papel era apenas mais uma viagem comercial. Na realidade, o navio estava em quase todas as listas de vigilância de sanções no Atlântico. Ele havia mudado de nome, trocado de bandeira e ganhado a reputação de fazer parte da frota sombria da Rússia. Petroleiros seguem transportando petróleo e combustível sancionados mesmo quando a lei proíbe. O destino dele era a Venezuela, mas entre eles e o destino final estava o United States Ship Stockdale, um destroyer classe Arleigh Burke com uma missão muito simples: tornar essa viagem o mais difícil e arriscada possível, sem disparar um único tiro. Para entender por que esse petroleiro em particular era tão importante, é preciso olhar para o contexto estratégico mais amplo. Washington passou anos tentando cortar o fluxo de moeda forte para o regime de Nicolás Maduro. Isso significou sanções à petroleira estatal da Venezuela, pressão sobre os compradores e uma guerra furtiva no mar contra as redes que transportam combustível e diluentes para o país. Rússia, Irã e outros responderam com uma rede de transporte marítimo clandestina. Navios com longos históricos, propriedade duvidosa, às vezes manutenção pouco confiável e uma em habilidade para rotas criativas começaram a transportar nafta e tripulações por zonas cinzentas da lei. O sistema era ainda mais difícil de fiscalizar pela mistura de países participantes. O Irã já havia construído sua própria versão de uma frota resistente às sanções. Uma rede de petroleiros que operava com transmissões regulares, de sistema de identificação automática, propriedade de empresas de fachada e encontros cuidadosamente programados no mar. Muitas dessas técnicas migraram para o manual russo após sanções mais severas. Alguns navios agiam como fantasmas, cruzando pontos de estrangulamento com sinais irregulares ou portos falsos, confundindo os reguladores. A China também participou, mas com outra abordagem. Suas pequenas casas de comércio e refinarias independentes frequentemente estavam dispostas a comprar barris com desconto, sem fazer perguntas, desde que a documentação que chegava com a carga criasse uma distância suficiente do fornecedor original. Esses participantes criaram um ecossistema informal de petroleiros que atuavam fora das normas da maioria dos transportadores comerciais. Nada disso aconteceu nas sombras por acaso. Cada país tinha seus motivos e seus próprios cálculos políticos, e cada brecha que eles exploravam tornava ainda mais difícil para Washington pressionar a Venezuela usando apenas ferramentas tradicionais. É por isso que um único petroleiro como Seahorse chamou tanta atenção. Já havia trocado de nomes e bandeiras, estava sob sanções da União Europeia e Reino Unido, e fora apontado por ONGs por comércio entre Irã e Venezuela. No sistema de identificação automática, o sistema de identificação automática que transmite a posição dos navios, ele parecia um petroleiro cansado de 21 anos em um slide de alvos dos Estados Unidos da América, mas, na verdade, parecia uma vantagem. Outro fator influenciou o que aconteceu depois. O SS Stockdale não estava lá por acaso. O destroyer havia chegado ao Caribe sob o comando do Comando Sul dos Estados Unidos da América como parte de uma ampliação do combate ao narcotráfico, o que também dava a Washington uma forma de pressionar navios que burlavam sanções em rotas normalmente patrulhadas por navios de pequeno porte e embarcações de patrulha. Um Arleigh Burke com sistema Aegis, helicópteros de radar e um conjunto completo de equipamentos de comunicação é exagero para perseguir traficantes de drogas. Mas é perfeito para enviar mensagens sutis a navios como o Cavalo Marinho.
Após uma breve viagem para o sul, o petroleiro passou por Cuba e apontou a proa em direção à costa da Venezuela. Mas em algum lugar nesse espaço, o contratorpedeiro americano se posicionou e começou a ditar o tom para o restante do encontro. De fora da situação, parecia quase algo comum. Não houve confrontos nem manobras chamativas, apenas dois navios seguindo seu caminho por uma rota movimentada. Mas as telas contavam uma história completamente diferente. Sinais, sistema de identificação automática, passagens de satélite e varreduras de radar mostravam o Seahorse seguindo para o sul, enquanto o Stockdale mudava para uma rota de cruzamento. O que começou como dois trajetos separados foi gradualmente se tornando algo muito mais intencional. Ao se aproximar do limite das águas venezuelanas, o Seahorse mudou de rota repentinamente. O petroleiro fez uma grande curva e seguiu de volta para o norte, depois para noroeste. Ele não diminuiu a velocidade para ancorar e não avançou em direção ao terminal de petróleo. A única variável óbvia nessa situação era a rota do contratorpedeiro, que havia mudado para a trajetória projetada do petroleiro. É assim que essa tática se desenrola. No mar. O Stockdale pode enviar mensagens sem se aproximar de outros navios. Manter-se firme no caminho do petroleiro, claramente visível nos sensores e a olho nu, alcança o mesmo objetivo. Se as equipes da ponte se comunicarem, o tom permanece profissional. Sinais de chamada confirmados, identidades verificadas e uma sugestão sutil de que esta viagem chamou atenção para nós. Para o capitão russo e para quem realmente controla os navios, decisões comerciais, isso importa. Um petroleiro sancionado já é considerado radioativo no mercado de seguros. E se você acrescentar um destroyer americano demonstrando interesse especial, o risco aumenta. Então, Seahorse se afastou. Dias depois, tentou de novo. O sinal Sistema de Identificação Automática do petroleiro, mais uma vez, mostrou que ele estava se deslocando para o sul, passando ao norte de Aruba, em direção à costa da Venezuela. Stockdale não havia deixado a região novamente. O destroyer entrou no caminho à frente e, novamente, o petroleiro diminuiu a velocidade e se afastou. Antes do fim da semana, Seahorse tentou pela terceira vez chegar à Venezuela. E novamente os registros Sistema de Identificação Automática mostraram o mesmo resultado. Aproximação, curva e retirada. Naquela altura, os analistas que monitoravam o movimento já usavam expressões como gato e rato e bloqueio sombrio nas telas. Parecia que um único destroyer americano havia conseguido manter um petroleiro russo sancionado fora dos portos venezuelanos sem nunca sequer tocá-lo. Cada tentativa mal sucedida de aproximação aumenta o quadro de inteligência. Analistas podem comparar Seahorses, rastrear com outros petroleiros sancionados, cruzar datas e posições de escalas em portos, identificar empresas ou bandeiras recorrentes. Assim, quando outro navio parecido surgir na costa da África Ocidental, no leste do Mediterrâneo ou em outros pontos críticos de sanções, eles já saberão como agir. Para aliados internacionais, observar esses detalhes é importante. Parceiros no Caribe e na América Latina acompanham esses movimentos de perto. Reguladores europeus também os acompanham. E quando vem um destroyer dos Estados Unidos da América usar presença, manobra e registro em vez de força. Isso lhes dá um modelo ao qual podem recorrer depois. Também mostra a todos os envolvidos que Washington está disposto a colocar equipamentos sérios à frente de problemas de sanções, em vez de deixá-los para os reguladores financeiros. É aqui que o direito internacional determina os limites. Um bloqueio é um ato de guerra, segundo o direito internacional. Isso exige declarações, regras claras e, geralmente, uma coalizão pronta para aplicá-las. Em mais de um navio, nada disso se aplicava nessa situação. Stockdale operava estritamente em águas internacionais e não há indicação pública de tiros de advertência, equipes de abordagem ou interdição forçada. O Comando Sul não divulgou suas regras exatas de engajamento, mas especialistas concordam que isso ficou longe de um bloqueio formal. Então, como você chama isso? Como você chama
Pressão aplicada por meio de posicionamento e não pela força, você chama de estratégia. Um destroyer como o Stockdale pode fazer muito mais do que apenas parecer intimidador. Ele transporta helicópteros que podem se afastar, identificar um navio visualmente, fotografar as marcações do casco e verificar discrepâncias no sistema de identificação automática. Seu centro de informações de combate pode reunir dados de rastreamento comercial, informações confidenciais e inteligência de parceiros. Isso produz um quadro detalhado não apenas de um petroleiro, mas da rede de navios ao seu redor. Interromper o Seahorse de imediato teria causado vários problemas legais. O petroleiro foi sancionado pela União Europeia e Reino Unido, mas não pelo Tesouro dos Estados Unidos da América. Não há embargo da Organização das Nações Unidas sobre os embarques de combustível entre Rússia e Venezuela. Então, interceptá-lo fisicamente em águas internacionais, sem uso de armas e sem um cenário imediato de autodefesa, daria a Moscou e Caracas um presente de propaganda e abriria Washington a acusações de interferência ilegal na liberdade de navegação. Só assustar é diferente. Ao forçar repetidas mudanças de rota, o destroyer tornou a viagem mais longa, mais cara e muito mais visível. Cada tentativa de ir ao sul gastava mais combustível, causava atrasos e deixava uma trilha clara nos registros, sistema de identificação automática. Os analistas podiam estudar. Cada tentativa revelava quais navios ajustavam o curso ao redor do petroleiro, quais ficavam à deriva nas proximidades e se embarcações menores seguiam seus movimentos. Operacionalmente, Cavalo Marinho se tornou muito mais valioso pelo que revelava do que pelo destino que queria alcançar. Sempre, o capitão ia ao sul e via um casco cinza à espera. Alguém em Moscou, Caracas ou em um escritório de seguros fez um telefonema. Essas conversas não são públicas, mas o mapa mostra o resultado. Hesitação, voltas e dias perdidos no Caribe. Apesar dos atrasos, o petroleiro fez sua rota em 23 de novembro, após semanas de manobras e espera. Seahorse finalmente cruzou a linha. Dados de rastreamento mostram que ele entrou em águas venezuelanas e seguiu para um terminal de petróleo na costa nordeste, com saídas marítimas apontando para portos como Puerto José e Puerto La Cruz. Então, a Marinha dos Estados Unidos da América falhou? Depende do que você considera que era a missão. Se a missão é impedir fisicamente qualquer combustível russo de chegar à Venezuela, então sim, a chegada dos petroleiros é uma derrota tática. Mas as marinhas não funcionam com placares. Elas operam sob orientação política, restrições legais e objetivos estratégicos de longo prazo. Neste caso, os objetivos incluíam dificultar a evasão das sanções e aumentar o custo de cada carga sancionada. Coletar informações sobre as operações da Frota Fantasma e sinalizar tanto para parceiros quanto para adversários que Washington está disposto a colocar equipamentos reais no mar para fazer cumprir suas políticas, sem chegar à guerra. Nesses quesitos, o Seahorse se tornou um exemplo muito útil. Primeiro, expôs como um navio da Frota Fantasma se comporta sob pressão. Os rastreamentos, sistema de identificação automática, revelam informações para seguradoras, autoridades portuárias e reguladores estrangeiros. Após várias tentativas frustradas e contato com um navio de guerra dos Estados Unidos da América, uma última tentativa foi bem sucedida após dias no mar. Tudo isso alimenta modelos de risco que podem levar a prêmios de seguro mais altos, ou até mesmo a recusa total de cobrir certos buracos, o que afeta o modelo de negócios que mantém esses petroleiros operando. Em segundo lugar, isso demonstrou um modelo poderoso. Um destroyer, apoiado por uma presença mais ampla dos Estados Unidos da América, no Caribe, usou manobras, rastreamento e visibilidade para influenciar uma decisão comercial. Essa é uma estratégia que outras marinhas e guardas costeiras podem estudar. Ela evita qualquer forma de escalada, permanece dentro dos limites do direito internacional e ainda impõe uma fricção difícil de ignorar nas rotas que burlam as sanções.
Em terceiro lugar, isso enviou um sinal não só para a Rússia e a Venezuela, mas também para a China. O Irã e outros atores que estão observando o Caribe agora sabem disso. Mesmo um único destroyer da classe Arleigh pode complicar uma viagem por semanas sem disparar um míssil. Para a tripulação do Stockdale, a missão se desenrola em longos períodos de rotina que parecem tranquilos para quem vê de fora. Na ponte e no Centro de Informações de Combate, o trabalho exige paciência, precisão e verificação constante. As equipes de vigilância se revezam nos consoles, monitorando contatos de superfície por dezenas de milhas. Cada símbolo na tela tem uma velocidade, um rumo, uma última posição conhecida e uma posição projetada. E a cada poucos minutos, esses números mudam o suficiente para exigir um novo cálculo. Operadores de radar aprimoram a visão da superfície, enquanto especialistas em inteligência recebem informações secretas ausentes em sites públicos de rastreamento. As equipes de navegação recalculam continuamente o ponto de aproximação mais próximo, ajustando com base no vento, correnteza e ações de outros navios. As equipes de helicóptero ficam de prontidão caso seja necessário uma observação mais próxima, e o papel delas já está incluído no plano, horas antes de sequer tocarem no convés de voo. Dentro do Centro de Informações de Combate, parece apenas uma série dos habituais ciclos de resolução de problemas. Um contato muda 10 graus para bombordo e alguém atualiza o quadro de manobras. Outro navio aumenta a velocidade em 2 nós e o próximo vigia recalcula o tempo até que sua rota intercepte a do Stockdale. Em intervalos regulares, a equipe compara tudo com o COLREGS, o livro de regras para prevenir colisões no mar, para ter certeza absoluta de que cada decisão é justificável. Se alguém questionar isso depois, oficiais jurídicos e a equipe de inteligência se integram a esse processo tão naturalmente quanto os navegadores. Eles aconselham sobre o que constitui uma manobra segura, o que passa a ser interferência e onde o destroyer tem total liberdade de movimento. Essa orientação molda cada mudança de rumo. Os oficiais no convés aprovam, porque em operações como esta, a documentação importa quase tanto quanto bem o posicionamento. Até as ações mais simples são registradas com cuidado. Uma mudança de curso de 15 graus, anotada no minuto exato, e em segundo lugar, uma redução de velocidade para manter o espaçamento. Uma chamada para o destacamento de helicópteros confirmando a prontidão. Esses detalhes podem parecer pequenos em tempo real, mas se algo der errado, uma curva inesperada do petroleiro, uma falha de comunicação, uma falha mecânica. Cada nó de velocidade e grau de movimento serão analisados depois. A tripulação sabe disso, e isso fica evidente na precisão do trabalho deles. Chamadas de ponte a ponte são profissionais, mesmo com mensagens diretas. Neste caso, vemos você, sabemos quem é seu dono, sabemos para quem você está fornecendo e estaremos aqui novamente amanhã. Enquanto isso, Cavalo Marinho não é fantasma. Sua tripulação ainda precisa ficar de vigia, cuidar dos motores e gerenciar a carga. Tudo isso enquanto estão plenamente cientes de que um destroyer americano altamente capacitado está monitorando seus movimentos além do horizonte. Mas você precisa entender, para a Marinha dos Estados Unidos, esse episódio é um prenúncio, não uma exceção. A competição entre grandes potências agora acontece nessas áreas cinzentas. Frotas sombrias, sanções, apoio indireto e negação plausível. Você nem sempre tem vitórias claras ou fracassos evidentes, você recebe padrões, experimentos e mensagens. Cavalo Marinho foi uma dessas mensagens, escrita em rastros de sistema de identificação automática em vez de comunicados à imprensa. Um único contratorpedeiro manobrando em mar aberto. Apenas presença e pressão. É um lembrete de que, muitas vezes, o movimento mais eficaz de um navio de guerra é estar onde o outro lado não deseja. Se você comandasse o Stockdale, até onde iria? Você teria seguido após uma terceira volta em U ou deixado o petroleiro entrar quando o quadro de inteligência estivesse completo? Conte pra gente como você lidaria com esse equilíbrio entre lei, dissuasão e escalada.
e a gente se vê nos comentários.